Só para a gente se situar, coloquei isso aqui para a gente se situar dentro do que nós chamamos de período do reino. O período do reino é o período em que tinha reis em Israel. Então são 3 períodos diferentes. O reino unido, que nós também estudamos há bastante tempo. O reino dividido, que é esse período que nós terminamos agora. E o último período que nós estamos iniciando hoje. Então, qual a diferença? Assim, colocamos o tempo, o número de reis e tal, mas qual que é a diferença entre os 3 períodos? O Reino Unido eram reis, eram todas as 12 tribos de Israel com um único rei. Então, era o povo de Deus unido formando o reino de Deus. É isso que, assim, a figura e a aplicação que Deus quer estabelecer o seu reino e é para ter um único rei. E foram 3 reis. O primeiro, Saul, depois Davi e Salomão. Os 3 reis, e é interessante, eram 3 reis, cada um governou por 40 anos. Então foram 120 anos. Então esse foi o período do reino dividido, Reino Unido, somente 3 reis, mas bastante tempo, né? 120 anos é um bom tempo. Foram os 3 reis que formaram o período do Reino Unido. Saul foi o Reino Unido, mas Saul foi, vamos dizer assim, a tentativa do homem, né? Na verdade, assim, quem iniciou o período do Reino de Deus realmente foi Davi, que uniu Israel, que se tornou o rei, que estabeleceu Jerusalém. Então, se o senhor for pensar assim no período em que Deus realmente estava governando como ele queria sobre Israel, seria o período de Davi e uma parte do tempo de Salomão. Então são 120 anos, mas a gente pode reduzir isso para metade, mais ou menos. 40 de Davi e uns 20 de Salomão, 60 anos que realmente o reino estava funcionando mais como Deus queria. Reino dividido vem depois, então esse período que a gente tem visto, que é 2 partes, né? Por causa do pecado de Salomão, Deus avisou para ele: eu vou tirar 10 tribos e vou dar para uma outra pessoa. Seu filho vai governar sobre uma tribo para manter a promessa, para manter o remanescente, mas o reino vai ficar dividido. Então nós temos Israel com 19 reis. Esse período são 241 anos. Alguns livros colocam tanto datas como número de anos, às vezes tem um pouco de variação, mas se você somar todos os anos que registra na Bíblia, que cada um governou, vai dar 241 anos. Judá com 12 reis. Aqui também tem uma variação, porque esses 12 reis de Judá inclui a rainha Atalia. Como ela não foi designada por Deus, ela foi uma impostora, às vezes colocam como 11, entendeu? Então, assim, estou colocando 12 porque ela governou durante 6 anos, impostora ou não, ela ficou lá no poder por 6 anos, ok? Então, esse é o período do reino dividido. E agora o reino, assim, nós acabamos de ver como as 10 tribos foram levadas para o cativeiro. Algumas pessoas ficaram na terra, mas o reino não existia mais, a Síria estava dominando. Então mesmo as pessoas que ficaram nas 10 tribos do povo de Israel, mas eles não estavam governando a si mesmos, não eram mais o reino. Então só ficou Judá. Alguns livros, alguns historiadores colocam como reino único, mas assim, é o reino dividido, é o que sobrou do reino dividido, porque não é o reino unido, porque as 10 tribos nem pertencem mais ao governo de Deus. Então é o reino de Judá, o reino único, não tem mais os 2 reinos, e isso continua então agora por mais 136 anos, com 8 reis, ok? Desses 8 reis, e aí tem várias maneiras de estudar, a gente pode talvez até passar alguns diagramas depois. Eu não sei nem onde que eu pus, tem aqui. Se alguns não tiverem essa linha do tempo,
né? Você pode pegar depois aqui, é uma coisa que você tem que estar, quando está estudando esse período, é bom sempre ter isso, porque, então tem algumas aqui, se alguém precisar depois pode pegar comigo, mas tem todos os reis de Judá e os de Israel, e assim, vai desde esse período do reino dividido até o fim. Tem esse período do reino dividido e depois também esse em que ficou só o reino de Israel. Então aqui você tem quantos anos cada rei governou, assim, quando que um estava em Israel, quem que estava em Judá. Então assim, é uma forma bem prática de você ter uma relação de todo esse período do reino, ok? Lembrando que dos 19 reis, se tirar a Thalia, vai dar 19 reis nos dois reinos, só que o reino de Judá durou mais tempo. Então a média dos reis de Israel foi menos tempo, né? Porque enquanto tinha 19 reis em Israel, teve 12 em Judá. Então aqui a média de tempo que cada rei governava em Judá foi maior. Só Asa, por exemplo, foi 41 anos. Então, assim, eles tinham períodos maiores. Em Israel teve um rei que governou 7 dias, teve um que governou 1 mês. Então isso aumenta o número de reis e é pouco tempo. Mas lembrando então que dos 19 reis de Israel, nenhum deixou de andar nos caminhos de Jeroboão. Ou seja, nenhum foi considerado como o rei que andou nos caminhos de Deus. Dos reis de Judá, pegando esses 12 mais os 8 aqui, na verdade a gente acaba ficando com 4 reis que eram bons mesmo, ok? Durante somando os 2 períodos. Aqui nesse período aqui, os reis que se destacaram, que foram realmente avaliados como bons, foram Asa e Josafá. E agora, nesse período final, nós vamos ter mais 2, de 8 reis. Nesse último período, só 2 foram bons, mas em compensação, esses 2 foram os melhores. Na verdade, eles se sobressaíram mais ainda do que Asa e Josafá, que são Ezequias e Josias. Então nós vamos ter 2 reis tremendos. Talvez assim, é difícil fazer essas comparações, porque a Bíblia fala, lembra, a gente sempre tem comentado isso, quando fala assim, apresenta um rei nas Escrituras, dos 19 reis de Israel, todos eles vai falar, esse fez o que era mal aos olhos de Deus, andou nos caminhos de Jeroboão, todos. Agora, nos de Judá, vai comparar com Davi, geralmente, quando eles eram bem ruins, vai comparar com os reis de Israel. Então o genro de Acabe fala que ele era mau e fez tudo que Acabe fez, então compara com Acabe. Mas a maioria dos reis de Judá vai comparar com Davi, vai falar ou que ele andou nos caminhos de Davi. E aí lembra que a gente tem algumas avaliações que são mais ou menos, né? Tem alguns que sim, ele fez o que era bom, mas não como Davi. Então ele não foi como Davi, mas ele foi bom. Então nós temos assim alguns reis que foram avaliados mais ou menos. Alguns começaram bem. Joás, por exemplo, começou muito bem com a orientação do sacerdote Joiada, mas ele terminou muito mal mesmo. Então tem reis que tem essa mistura. Mas Ezequias e Josias, estou dando assim mais ou menos um panorama para vocês, assim, para a gente ver esse período e o que ele representa. Esses 2 reis bons do tempo final aqui, em compensação, né, assim, os que eram bons eram muito bons. E o Manassés, que é filho de Ezequias, também foi terrível, foi considerado o pior de todos. Então você tem, aliás, Ezequias, ele está espremido entre 2 reis horríveis. O pai de Ezequias, que nós já estudamos, Acaz, foi terrível, muito, muito mal. E o filho, então, Ezequias, você não sabe explicar como é que Ezequias foi tão bom tendo o pai que ele teve. E também como é que Ezequias foi tão bom e teve um filho tão terrível. Então, assim, são 2 perguntas que a gente não sabe explicar, né? Ele saiu servindo a Deus. Nós vamos ver isso depois, assim, que no primeiro mês, assim, Ezequias não ficou
demorando. Josias, por exemplo, ele assumiu o trono com 8 anos de idade. Então ele demorou um pouco para ele acordar, para ele amadurecer. Então, alguns anos depois que ele assumiu o trono, ele era uma criança, alguns anos depois que ele começa a buscar, entender a lei de Deus e o que ele devia fazer. Ezequias não, Ezequias assumiu com 25 anos de idade. E ele, no primeiro mês, no primeiro dia do reinado dele, parece que ele assumiu o trono, ele já tinha na mente dele o que ele queria fazer com o pai que ele tinha. Quer dizer, ele foi criado num período de idolatria, de abandonar totalmente os caminhos de Deus, de fechar a casa de Deus. Então ele foi criado num sistema totalmente fora do caminho de Deus. No entanto, quando ele assumiu o trono, ele já estava decidido, ele já sabia o que ele queria fazer, e no primeiro mês ele já chamou reforma, restauração, e começou a mudar as coisas. Então, comparando Ezequias e Josias com Asa e Josafá, por exemplo, Josafá é o único rei muito bom que teve um pai bom, né? Asa foi bom e depois veio Josafá. A comparação é difícil de fazer, porque Josafá não tinha tanta coisa para mudar, ele já herdou um reino que estava andando corretamente. Ezequias e Josias, os dois, eles entraram quando a coisa estava muito preto e os dois precisaram fazer uma reforma, mas eles fizeram reformas assim, são movimentos assim que a Bíblia dedica bastante tempo para os dois reis, falando quanto que eles fizeram para trazer o povo de volta para o Senhor. Eu estou dando alguns pensamentos que depois a gente vai explorar com mais profundidade. Mas a coisa que a gente tem que notar, observar desde o início Israel, as 10 tribos já foram para o cativeiro. Judá está pouco atrás de Israel em termos de idolatria, de pecados. Eles quase estavam prontos para ir para o cativeiro também, porque se você comparar Acaz, que é o último rei desse período aqui, Acaz, ele fez tudo que os reis de Israel estavam fazendo. Ele foi um rei terrível e quase que era tempo de Deus também falar: olha, vai as 10 tribos e vai Judá também, porque eles não estão me servindo. Mas Deus deu uma chance. Então nós temos 136 anos de prolongamento, de sobrevida. Sabe, uma pessoa que quase morre, fica doente, está desenganado pelos médicos, de repente assim muda tudo e vive mais 30 anos, mais 20 anos, assim, tem uma sobrevida depois que já tinha uma sentença de morte. É mais ou menos isso que aconteceu com Judá. Já estava no fim, Deus já estava praticamente dando o decreto também de levar para o cativeiro. Tanto é que o rei da Síria, que conquistou Samaria, que levou as 10 tribos, logo em seguida ele ataca Judá. Então, se não fosse Ezequias, teria ido também. Então estava pronto para ir. Mas nós temos 2 avivamentos sem paralelos nesse tempo, que são os avivamentos de Ezequias e Josias. Então é um período em que está quase indo para o cativeiro, porém tem 2 avivamentos fantásticos. Porém, esses avivamentos não revertem a sentença final, porque no final desse período eles vão mesmo para o cativeiro. Então é um período assim para a gente avaliar. Tem alguns paralelos. Eu tenho falado já que a igreja hoje não vive exatamente esse período, porque esse período de cativeiro é um período que tem restauração. A igreja como um todo, na história da igreja, já passou por esse período de cativeiro. Estamos vivendo um período de restauração. Mas existem alguns paralelos, no sentido de que o mundo como um todo está caminhando para uma sentença final de Deus. Ok? Sim, concordam? O mundo do jeito que está,
o mundo ocidental, o mundo islâmico, o mundo oriental, aonde assim, o mundo de maneira geral, o mundo está se afastando cada vez mais de Deus. A sentença de Deus de que vai ter um juízo, de que vai ter a volta de Jesus e vai ter um juízo, isso já está determinado. Porém, mais ou menos assim, o paralelo que eu quero traçar é mais ou menos isso, de que mesmo que a situação não tem como reverter no seu todo, mas existem esses períodos de grande avivamento, porque o que Deus fez nesses avivamentos não mudou, assim, prolongou. Por causa desses avivamentos, ficou mais tempo. E nesse mais tempo, muita gente, inclusive das 10 tribos, porque nos 2 avivamentos, Deus trouxe muita gente das 10 tribos que tinha permanecido lá. Aliás, assim, até o primeiro avivamento de Ezequias, Ezequias assumiu o trono 4 anos antes do cativeiro das 10 tribos. Então, quando Ezequias assumiu o trono, ainda não tinha ido para o cativeiro as 10 tribos. E no primeiro ano de Ezequias, ou seja, as 10 tribos ainda estão lá. Mas nesse primeiro avivamento de Ezequias, muita gente das 10 tribos vem e é tocado por Deus. Então Deus é fiel. Isso sempre me alegra, porque se você olha para as promessas de juízo, você fala assim: Senhor Deus, quem vai escapar? Quem vai escapar? Tem algumas perguntas, eu nem estou lembrando exatamente. Eu sei que tem, não sei se Jeremias, assim, tem alguns homens de Deus que quando conversam, Deus começa a revelar o que ele vai falar assim: Deus, o Senhor vai destruir todo mundo? Porque do jeito que está a iniquidade, do jeito que está a situação do mundo, do jeito que está a injustiça, Deus vai ter que fazer algo muito, muito sério. Mas Deus só vai julgar? Não, Deus vai dar grandes oportunidades de avivamento. Deus vai dar grandes oportunidades das pessoas terem um encontro e um retorno para Deus antes do juízo final. Então isso é maravilhoso e é confirmado por outras passagens, como no livro de Joel, que ele fala do grande e terrível dia do Senhor, mas que vai ter um grande avivamento antes, né? Então, basicamente isso aqui é para vocês conseguirem se situar. E então nós já vamos começar. A vida de Ezequias, isso é sempre uma coisa importante que a gente pode observar, quanto espaço que as Escrituras dão para determinados reis, né? A gente tem falado muitas vezes assim, que Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, é o homem que tem mais material biográfico, mais espaço nas Escrituras do que qualquer homem na Bíblia. Na Bíblia, Novo e Velho Testamento juntos. Nem Jesus não tem material biográfico como Davi tem. Então, Davi, assim, isso é um fator, é um fato muito importante. Ezequias, de todo esse período de reino dividido e reino de Judá no final, de todo esse período, a pessoa que tem mais atenção, mais espaço nas Escrituras é Ezequias, de todos os reis de Israel, de todos os reis de Judá, né? Tem mais material em reis sobre Elias e Eliseu, mais sobre Eliseu, né? Mas assim, sobre um dos reis é mais sobre Ezequias. Então isso é um ponto importante. Outra coisa que é bom assim lembrar, que a gente vai mostrar no decorrer das próximas aulas, é que não sobre todos os fatos de Ezequias, mas nós temos 3 relatos sobre Ezequias, em 2 Reis, em 2 Crônicas e em Isaías. Então nós temos 3 relatos. O de Isaías é bem parecido com os outros, né? Mas assim, são 3 relatos. Isso também é uma coisa significativa, ok? Nós vamos começar em 2 Reis 18. Aliás, hoje nós vamos ficar em 2 Reis 18, né? Porque não vai dar tempo de ir além disso. Mas
a primeira parte da vida de Ezequias. Depois nós vamos ter muito mais em 2 Crônicas. Mas no relato de Reis, ele faz uma avaliação, né? Às vezes a avaliação é muito curta dos reis, mas em 2 Reis nós temos uma avaliação, porque vai dar muitos fatos sobre ele. Mas aqui nós temos uma série de versículos que falam sobre quais foram os pontos positivos. Então, antes de estudar todos os fatos de Ezequias, nós vamos ver como que as Escrituras avaliam. Eu sempre consulto, pesquiso, leio algumas outras coisas de comentaristas e tal, é bem interessante. Alguns ajudam muito, outros assim, puxa, mas de onde que o cara tirou essa conclusão? Eu vi um comentário ontem que a pessoa assim, fala assim, não, Ezequias fez algumas coisas boas, mas Ezequias não foi um rei bom, porque aí começou a colocar os defeitos, né? Mas não é essa avaliação que a Bíblia faz. A Bíblia não esconde os defeitos, mas a Bíblia faz avaliações. E tem algumas avaliações que você fala assim, não, claro, tá na cara, tá certo. Mas tem avaliações que você lê, mas por que tem reis que, eu não sei se vocês vão lembrar, mas acho que Amazias, um dos reis anteriores aqui de Judá, fala assim, que ele era bom, mas não totalmente bom. Depois só fala coisa ruim dele, assim. Então, mas onde que está a parte boa dele, né? Ele foi bom, mas a Bíblia fez uma avaliação dele. Deus fez uma avaliação dele. Então, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Assim, a gente precisa entender eu não sei como que Deus vai nos avaliar, não sei como que Ele vai me avaliar, como é que Ele vai avaliar as outras pessoas, mas assim, a gente precisa prestar atenção, porque claro que Deus quer que a gente faça o que é certo, tem o certo, tem o errado, Ele fez o que era certo aos olhos de Deus, mas como é que Deus avalia? O próprio Davi, que é referência, fez umas coisas que... eu já falei muitas vezes, se colocar diante de um tribunal humano, fala tudo que Saul fez, bom foi isso, isso e isso, mal foi isso, isso e isso. Agora coloca Davi, faz a lista de coisas boas que ele fez. Ele fez muita coisa boa, mas faz a lista de coisas ruins, os pecados graves de Davi, e compara os pecados de Davi com os pecados de Saul. Deus tem alguma coisa que faz ele avaliar de uma outra forma. Claro que nós não estamos dizendo que Deus faz vistas grossas com pecado, mas a gente precisa entender que Deus avalia de outra forma, e é isso que a gente quer. Eu lembro de garoto lendo assim essas partes da Bíblia assim, e vendo assim, fulano fez o que era reto aos olhos de Deus, e aquilo foi martelando na minha cabeça assim, mas como que é isso? O que é fazer o que é reto aos olhos de Deus? Então, essa pergunta está na minha cabeça até hoje, né? Ficou muito tempo. 2 Reis 18, versículo 1. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Ok, se você tem o esboço que eu passei para vocês, então, avaliação bíblica, então ele tinha tantos anos, governou tantos anos, tal, e agora vai ter a avaliação de Deus a respeito dele. Então, essa avaliação tem vários pontos, né? Por isso que a gente quer olhar, assim, no caso de Ezequias, ele não fala só assim, ele fez o que era reto ou não fez o que era reto, ele vai falar várias coisas a respeito do que Ezequias fez. Então, a primeira coisa, versículo 3, é uma avaliação geral. Fez o que era reto aos olhos de Deus, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, não é mais ou menos, né? Ele foi bom, mas não como Davi, ou ele fez, né, em parte, ou ele era parecido, mas não totalmente, sei lá, assim, tem vários graus, né? A gente já viu que não tem só preto e branco, tem vários graus, né, de andar com Deus, e eu já falei assim,
Não fique contente com a nota 5. Deu para passar, né? Deus, mais ou menos assim, né? Eu acho que meus pontos positivos estão um pouquinho mais do que os negativos, né? Nós sabemos que a salvação não é baseada nisso, né? A salvação é baseada na justificação de Jesus, mas a Bíblia fala também que tem várias coisas que falam sobre galardão, né? Mesmo na Nova Aliança fala sobre várias coisas que mostram que tem graus. Em 1 Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição, fala assim: as estrelas são diferentes uma da outra no seu brilho. Assim também nós, na vida da ressurreição, nem todo mundo vai ter o mesmo grau de transformação à imagem de Jesus, né? Graças a Deus lá não vai ter esse negócio assim de maior ou menor, de ficar pensando de concorrência, de superioridade. Não vai ter isso, mas vai ter algo que Deus está produzindo em nós agora, e que a gente não quer que chegue lá e queime tudo que a gente fez e está salvo, mas não aproveitou nada, né? Então, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Depois eu vou voltar e ler alguns outros textos sobre isso, mas primeiro vamos ver os pontos, o que ele fez. Versículo 4. Então, se ele era um cara que fez tudo conforme Davi, seu pai, qual que é a primeira coisa? E isso a gente já viu em outros reis, não sei se vocês vão lembrar, mas o rei Asa começou assim também, né? Asa começou já, assim, se tornou rei, ele já entrou quebrando, né? Então, Ezequias tinha muita coisa para quebrar, e ele entrou, porque, gente, eu confesso que é lógico, nem todo mundo tem a responsabilidade que Ezequias tinha. Ezequias não era um servo de Deus individual vivendo sua vida. Ele tinha uma função, tinha uma responsabilidade de ser rei. Então, não era suficiente ele falar assim: gente, cada um faz como sentir, cada um faz o que, né, como juízes, né? Cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos, né? Quanto a mim, eu vou servir a Deus, mas vocês fazem como vocês acharem melhor. Não, ele entrou quebrando as coisas erradas. Então, uma coisa você falar assim: não, eu quero ser puro, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser íntegro na minha vida, e isso tem a ver até com a área da sua vida, mas não é suficiente você falar assim: eu não quero servir a outros deuses, eu quero servir a Deus. Mas para você servir a Deus, existem outros deuses com tudo que faz parte da idolatria, né? Nessa época tinha as imagens, tinha os altos, tinha postes ídolos, tinha um monte de coisas lá, que mesmo que as pessoas, outros reis, por exemplo, tiravam os altos, aliás, não tiravam os altos, tiravam a idolatria, e os altos continuavam. Mas eu não sei, porque assim, esse negócio de alto é outra tiririca da vida, né? Assim, porque você tira e parece que nasce mais, né? Então, aqui diz, versículo 4: tirou os altos. Me parece que nenhum outro lugar lá na frente, porque Josafá tirou altos, mas depois no fim fala: mas ainda tinha altos. O pai dele tinha tirado altos. Então você tira, mas volta, mesmo porque o alto, você não vai tirar o morro, né? O alto está lá. Quando ele fala tira o alto, ele está falando assim: você tira a característica idólatra daquele alto, você tira os símbolos, né? Poste ídolos e outras coisas que faziam daquele alto ser um lugar sagrado para um outro Deus. Mas era muito fácil voltar e refazer o alto, porque o alto estava lá. Então isso é muito contagioso, né? Isso é muito contagioso. Tem muitas coisas na nossa vida que você tem que ter uma atitude mais agressiva. Você tem que ter assim, se você não for contra certas coisas na sua vida, tem muitas coisas que são mais do que naturais. Você vai contra uma atitude de superioridade, de orgulho na sua vida. Você resolve isso hoje e amanhã está livre?
Você vai, jejua, se entrega a Deus, consagra, se arrepende, fala assim: Deus, eu não quero isso mais na minha vida, eu enxergo isso, eu vejo como isso é mal, eu sei. E amanhã você faz de novo, porque é algo que faz parte da nossa velha natureza, também faz parte do nosso contexto. Então é mais ou menos nesse sentido. Materialismo, né? Se você pode falar assim: estou livre do materialismo. Não está livre do materialismo, né? Uma pessoa que não tem bens, não tem ganância, não tem problema com dinheiro, claro que tem. Então é esse tipo de coisa. Então, se você não combater essas coisas na sua vida, elas voltam, né? E então ele começou com essa atitude. Ele declarou guerra. Depois na frente nós vamos ter mais descrições de como ele fez isso, mas ele declarou guerra. Ele tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos. Agora, olha aqui uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar disso na história, mas tem um negócio que está aqui, quase 1000 anos, né? Sei lá, Ezequias mais ou menos 600, sei lá, de 800 para 900 anos, existe uma serpente, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. Neustã eu li, né, que é uma combinação de serpente e de bronze. Eles fizeram meio que uma mescla das duas palavras, né? Serpente e bronze. Mas, gente, o que era essa serpente? Vamos lembrar rapidinho. O que era essa serpente? Teve uma ocasião em que o povo murmurou, né, lá contra Deus, e Deus castigou enviando serpentes que mordiam e muitas pessoas morreram. Aí como é que faz? Aí se arrependeram, clamaram a Deus. Deus falou assim: faz uma serpente de bronze, coloca assim, quem olhar para aquela serpente vai ser curado. E é uma coisa estranha assim, mas, né, assim, por que Deus ia mandar? Deus podia ter mandado assim: faz uma semelhança, sei lá, de um querubim, ou de... Deus não queria isso. Isso teria sido muito mais fácil o povo cair na idolatria do que agora uma serpente. É claro que Deus sabia o que ia acontecer, né? Mas falando assim meio como homem, assim, Deus pensou, a serpente, eles não vão ficar idolatrando uma serpente, né? Agora, o que representa a serpente? Eles olharam para uma serpente que era o mal, e a Bíblia fala que Jesus foi levantado, assim como a serpente foi levantada, Jesus foi levantado. Jesus foi levantado em quê? Como que Jesus foi levantado? Jesus foi levantado assim como todo mundo exaltando, todo mundo aplaudindo? Não, Jesus foi levantado na cruz. E Isaías 53, né, que descreve muito antes, né, ele fala assim: quando nós olhávamos para ele, nós não vimos nada, nós vimos algo desprezível. Nós vimos algo. Então a serpente é nossa carne, a serpente é o inimigo. Jesus foi levantado. Como que uma serpente levantada pode representar Jesus? Porque Jesus assumiu a nossa carne, ele assumiu a nossa forma pecaminosa. Então por isso que a serpente representa isso. Mas como que eles fizeram disso um símbolo de idolatria? Porque isso era uma coisa boa. Eles deviam ter lembrado, assim, podiam ter, talvez até no início era assim, não sei, porque nunca tem uma menção disso antes, mas será que no início eles guardaram? Porque Moisés mesmo podia ter destruído a serpente de bronze. Por que eles guardaram? Talvez assim, como uma das coisas assim, de lembrar, lembre o que aconteceu com vocês. Então assim, até uma das aplicações mais óbvias aqui seria a gente pensar sobre a cruz, porque a cruz é algo desprezível. A Bíblia fala: todo mundo, quem for pendurado na cruz está amaldiçoado. Então a cruz
não é um símbolo bonito. A cruz é um símbolo terrível, é um símbolo de morte, é um símbolo de tortura. Quem está na cruz é amaldiçoado. E quem está na cruz, que é a serpente, é também desprezível, uma serpente. Só que a cruz é a nossa salvação, mas não a cruz em si. Então, aí tem toda a briga entre católicos e evangélicos, que os católicos, mas não são só católicos, não, tem muitos evangélicos que colocam a cruz nas igrejas, tem cruz no altar e tal, e eu não acho errado isso em si, mas a gente precisa entender que a cruz, ela não pode se tornar uma coisa mágica em si. Entendeu a diferença? Então, você pode, assim, eu não tenho nenhum problema. Os evangélicos criticam os católicos, falam assim, os católicos ficam com o símbolo de Jesus morto, nós temos o Cristo ressurreto, então, por isso que a gente não usa a cruz. Gente, nós precisamos olhar para Jesus na cruz. Não tem nada de errado em ver, em lembrar, em olhar para Jesus, em lembrar do que ele sofreu. Não tem nada de errado. O errado é transformar a serpente de bronze numa coisa que aqui estava sendo idolatrada. Então, mas não é só a cruz, não, a Bíblia pode ser idolatrada. O que a gente precisa entender aqui é que qualquer coisa que Deus usou pode se transformar num objeto, né? em algo que eu me ligo mais ao objeto do que a pessoa que vive de Deus. Por isso que Deus sempre falou, não faça semelhança, porque eu não quero que vocês fiquem presos num objeto, eu quero que vocês me conheçam no Espírito, né? Então, é a única menção que tem. A maioria dessas coisas aqui que nós estamos lendo, depois vai descrever em mais detalhes. Esse da serpente só fala aqui nesse versículo, é a única menção disso, mas é interessante a gente entender. Ok, então a segunda coisa, assim, na verdade, assim, o primeiro ponto da avaliação de Ezequias é que ele foi como Davi, mas os outros pontos vai falar assim, mas o que ele fez para ser como Davi? Então a primeira coisa que ele fez, que é o número 2 na relação aqui, ele declarou guerra contra a idolatria. E eu acho que ninguém precisa escutar isso aqui de novo, que eu falo quase todas as aulas, mas sempre lembrando que idolatria, a guerra contra a idolatria não é a guerra que a maioria das igrejas evangélicas faz. Porque assim, tem idolatria, como a gente acabou de falar, tem as igrejas que colocam muito mais foco no objeto, nas coisas, em imagens, em alguma coisa assim, tem, mas a pior idolatria não é essa. E o problema da igreja evangélica, a igreja protestante, atacar a idolatria externa é que é muito cômodo. A gente ataca aquilo assim, você classifica assim, bom, todas as vezes que você lê idolatria, põe um endereço. Isso foi escrito para os católicos. Isso não foi escrito para mim. Então, esse é o grande problema. Nós temos que entender o que é realmente a idolatria e atacar, porque muitas vezes, se aquilo que a gente chama de idolatria, muitas vezes as pessoas nem estão ligadas àquilo. E o que é idolatria na nossa vida pode ser muito, geralmente porque é muito mais, principalmente na nossa cultura de hoje, o materialismo, o eu, a exaltação pessoal, a sua obra, o seu ministério, enfim, muitas coisas às vezes são muito mais fortes para nós do que qualquer tipo de idolatria exterior. Ok, então agora, número 3 no esboço, a segunda coisa que ele fez, ele confiou, versículo 5, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O duro dessa comparação é que depois vai falar quase a mesma coisa de Josias, né? Que antes dele não houve igual e nem depois, mas comparando com algumas outras coisas. Então, os dois foram realmente gigantes, foram tremendos naquilo que fizeram para Deus. Mas eu só queria que vocês lembrassem, depois também a gente vai falar, nós vamos ver como que Ezequias confiou
ele enfrentou um grande exército, vários reis de Israel. Asa enfrentou um grande exército, Josafá enfrentou um grande exército. Então, uma das grandes situações naquela época em que Deus chamava as pessoas, desafiava as pessoas para confiar, era quando eles tinham um grande exército contra eles. Então, isso era algo, assim, era uma situação muito específica. Quando você fala assim, eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus como meu Salvador, a gente precisa entender que essa fé, essa confiança em Deus, ela não é uma coisa abstrata. Por que fala que Abraão creu em Deus? Ele creu numa promessa específica e ele agiu em cima daquilo. Então, a fé de Abraão não foi teológica. Aliás, Abraão não tinha nem os 10 mandamentos, Abraão não tinha um monte de coisa que veio depois com Moisés. Então, Abraão, ele não teve uma fé, ele é o pai da fé, ele é o exemplo, assim, todos nós precisamos entender. Gálatas fala assim, que para nós sermos filhos de Abraão, a gente precisa crer como Abraão creu. E Abraão não creu numa declaração, por melhor que seja, né, assim, a confissão apostólica, né, assim, ou outras assim, assim, em que você crê? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, como fala em 1 João. Eu creio que Jesus é Deus em carne. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Entendeu? Tem essas coisas básicas da nossa fé, e isso é muito importante. Mas a fé que nos salva não é uma fé que só assim, eu endosso, eu acredito, eu declaro que eu creio em tais doutrinas. A fé para Deus é isso. Por que Ezequias foi um homem segundo Davi, né? Se Davi era segundo o coração de Deus, então Ezequias também era. Então, o que Ezequias fez? Porque Ezequias também fez umas coisas ruins. É como eu falei no início. Como que Deus faz essa avaliação de Ezequias, sendo que, se você for colocar várias coisas na balança, realmente Ezequias fez algumas coisas bem ruins. Mas por quê? Porque ele confiou. Então eu estou tentando focar, eu estou tentando aprender o que Deus valoriza. Por que Ezequias foi considerado como um homem que fez conforme Davi? Porque ele confiou. Ele confiou em todos os momentos? Não. Abraão, o pai da fé, confiou em todos os momentos? Não. Então, gente, a gente precisa ir atrás disso para entender. Isso não é uma desculpa. Cada vez que a gente erra, fala assim, mas também, né, eu pequei, mas Davi foi pior do que eu, hein, Deus? A lista de Davi é pior do que a minha. Não é assim que Deus pensa. Agora, graças a Deus que a avaliação não depende da minha lista de erros, mas depende de alguma coisa que acontece durante esse processo todo. As minhas reações quando eu peco, como que eu confio em Deus. Tem momentos que eu não confio. Então a gente já fez umas aulas recentemente sobre o temor de Deus, temor certo, temor errado. Então é mais ou menos isso, né, que Ezequias aprendeu. Para ele não foi fácil. Ele começou errando, como nós vamos ver na frente. Ele começou errando com o rei da Síria, mas ele teve a oportunidade de confiar em Deus. Então isso é muito importante. E versículo 6 até tem relação uma coisa à outra, mas eu gosto muito dessa palavra. Nem todas as traduções têm uma palavra boa. Veja o que a sua Bíblia fala no versículo 6. A minha mesmo, essa aqui que eu estou usando, fala: ele se chegou ao Senhor. Muito fraco isso. Se você tem uma palavra que se apegou ao Senhor, é melhor. A palavra, pelo menos em inglês, acho que eu já pesquisei no original, mas não lembro muito agora, mas a palavra que usa bastante nas traduções em inglês é tipo agarrar, grudar.
sabe assim? Então, se chegou ao Senhor, por isso que eu falo assim, é fraco, mas assim, é você se apegar a Deus, é você, não é só confiar, é você, uma criança que tem medo de alguma coisa. O que a criança faz? A gente tem que aprender com as crianças, né? O que a criança faz? A gente até gosta, né? Quando a criança assim, eu estou com medo, agarra a gente assim, gruda, assim, ele não quer que a gente solte de jeito nenhum. É assim que tem que fazer com Deus. Então ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos. Então a questão, se você começar a falar assim, ele guardou todos os mandamentos, eu não tenho uma relação na Bíblia de todos os mandamentos que Ezequias guardou, eu não sei quais foram. Claro que ele procurou ser fiel a Deus nos 10 mandamentos, nas outras ordens, mas o que a gente erra muito quando a gente enfatiza mandamentos, é que a gente fala assim, você, para ser fiel a Deus, você tem que guardar os mandamentos. E Deus fala, claro, Ele quer que a gente guarde os mandamentos. Lembra que eu falei há poucos dias assim, que os judeus dizem que não tem uma palavra no hebraico antigo para obediência. Por quê? Porque o que eles entendem com obediência é ouvir com atenção. É você, e isso é esse apegar. Quando você ama, Jesus fala assim, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Mas qual que é a relação? É essa relação de apego. Quando você ama alguém, você não quer causar desgosto. Não é por isso que o namoro é tão maravilhoso, né? E às vezes não continua, mas deveria continuar no casamento. O namoro é maravilhoso porque tem um apego e você não faz nada para desagradar o outro. Antes que a pessoa fale, você está procurando. Eu queria saber o que ele gosta, o que ela gosta. Você quer isso. E o casamento esfria porque não faz isso mais. Mas o casamento pode ser um namoro contínuo. E a relação, a aliança com Deus é assim. É a mesma coisa que acontece na nossa vida com Deus. Deus conquistou Israel quando tirou do Egito. Fez aquela coisa, tem namorados que fazem isso, né? Fazem uma festa, sei lá, chama atenção, solta rojões, faz um barulho. Deus fez um barulho para conquistar Israel. Ele mandou as pragas, abriu o Mar Vermelho, ele conquistou e fez uma aliança. Só que ele fala assim, mas lembre que eu tirei vocês do Egito. Tem que sempre, não só voltar ao passado, mas tem que viver isso no presente. Então, esse apego ao Senhor, esse apego é que faz a gente seguir ao Senhor. Então, ele se apegou ao Senhor. E o último ponto aqui nessa avaliação, versículo 7, o Senhor foi com ele, para onde quer que saísse, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria, não serviu, feriu os filisteus até Gaza, seus territórios, tal. Então, o que ele está dizendo? Que por causa dessa maneira dele de servir ao Senhor, na verdade, o que ele fez? Assim, o número 1 é que ele era como Davi. O último ponto é que, como consequência, Deus prosperava. Então, o que Ezequias fez de fato? Ele fez 3 coisas: guerra contra a idolatria, ele confiou no Senhor, não de uma maneira teórica ou vaga, ele confiou no momento que era vida ou morte mesmo, e ele se apegou ao Senhor. Então foram essas 3 coisas que ele fez para servir, para ser como Deus queria, e por isso Deus o prosperou nas guerras, prosperou materialmente, ele prosperou em tudo que ele fez. Depois vai mostrando outras coisas que aconteceram. Ok, só alguns minutinhos finais. Então eu vou voltar, vou ler alguns textos para você entender mais esses pontos, né? Primeiro, vamos voltar para o número 1 no esboço, que é fazer o que ser como o rei Davi, mas fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Isso só reforça
reforça o que acabei de falar sobre se apegar ao Senhor, mas só esses textos podem ajudar a fixar isso mais. Êxodo 15, logo depois que passaram o Mar Vermelho, Êxodo 15, logo depois que passaram pelo Mar Vermelho, eles já enfrentaram uma situação de prova, que foi chegar num lugar que não tinha água, ou tinha águas amargas. Então, Êxodo 15, 24, fala que o povo murmurou contra Moisés, Moisés clamou ao Senhor, e eu quero ler o versículo 26. Então, Deus disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Então, vários lugares falam sobre fazer o que é reto, obedecer, andar nos caminhos do Senhor, mas esse versículo ele enfatiza esse ponto, né? Se ouvires atentamente. Todos falam atentamente, ou tem alguma outra palavra no lugar de atentamente? Atento. Tem uma tradução em inglês que fala assim, com intensidade, e essa é a ideia assim, sabe a criança que faz de tudo para não ouvir o que os pais falam, porque ou finge que não ouve, ou assim, até se o pai ou a mãe chama assim, fulano, ele faz de conta que não está escutando, porque ele não quer ouvir o mandamento. Provavelmente vai falar assim, para de fazer isso que você está fazendo, vem para cá, é hora de tomar banho, sei lá, vai falar alguma coisa que não quer ouvir. Então, a gente fala assim, Deus, mas eu não entendi que o Senhor queria isso. Deus, eu não sabia que o Senhor queria isso. Qual que é o nosso problema? A gente não está ouvindo atentamente. O que quer dizer ouvir atentamente? Ele podia falar ouvir, se ouvires a voz de Deus, mas ele fala ouvir atentamente, quer dizer, sabe quando assim, você quer escutar muito uma coisa, mas o volume está muito baixo, e você faz uma força para ouvir? É nesse sentido, porque a voz de Deus não é baixa, mas nós temos dificuldade de ouvir. Então a gente tem que fazer força. Não é um esforço humano, mas a gente precisa abrir, a gente precisa criar espaço, a gente precisa querer. Como que a gente ouve Deus? Não tem uma fórmula, mas a Bíblia fala sobre ouvir atentamente, ou seja, a gente precisa realmente querer ouvir. Depois, se você ouvir atentamente, você vai fazer o que é reto diante dos seus olhos e inclinar os teus ouvidos, né? A gente não tem ouvido de orelha, né, de burro, de cavalo, de cachorro, né, que vira assim, mas é mais ou menos essa ideia. A gente tem que virar, a gente tem que colocar a orelha em pé, a gente tem que colocar assim, sintonizar o canal certo, sei lá, a gente tem que entrar na sintonia com Deus para conseguir ouvir. Eu não vou ler, mas em Deuteronômio 6, que é aquele capítulo famoso do Shema, é assim, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, a primeira coisa que é essa palavra Shema é ouvir atentamente. Então, 1 Reis 11 fala do rei Salomão. É um texto muito importante para a gente entender, porque Salomão começou muito bem, lembra? Deus até falou com ele em sonho, e Salomão pediu uma coisa muito boa que tem a ver com isso. São duas versões, né? Tem em Reis e tem em Crônicas, mas me parece que é em Reis que a palavra, no sonho, quando Deus fala assim, pede-me o que quiseres, Salomão, a gente sempre lembra que Salomão pediu um coração sábio, né? Ele pediu sabedoria. Mas alguns anos atrás a gente ouviu alguém falar assim, olha, na verdade ele pediu um coração que ouve, que é o sentido da palavra em 1 Reis. Então, o coração sábio é um coração que ouve. E um coração que ouve é isso que eu estou falando, assim, é um coração que quer ouvir. E olha o que aconteceu com ele no fim. 1 Reis 11, versículo 4, quando fala assim, que ele tinha muitas mulheres,
1 Reis 11:4, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Aí nós estamos chegando perto de uma chave importante, porque Davi também fez coisas muito sérias, mas a Bíblia diz que Davi nunca perdeu o coração dele para Deus. Tanto é que, apesar ele estava se endurecendo sobre toda aquela história de Batseba, né? E aí veio o profeta e falou com ele assim tal. Inicialmente, né, ele contou toda, Natan, lembra a história? Ele contou toda uma parábola para ver se Davi reconhecia. E Davi, achando que não era uma parábola, ele pensou que estava falando de alguém que realmente tinha feito daquele jeito. E falou assim: me fale quem que é essa pessoa que eu vou mandar matar. Aí Natan assim: isso é meio difícil, porque essa pessoa é você. Quem fez? Então assim, isso mostra que Davi estava perdendo a capacidade de ouvir, porque ele escutou a história e não conseguiu transferir para a sua situação. Só que imediatamente o que aconteceu? O que aconteceu? Natan estava correndo perigo de vida. É você. Quem que é você para me acusar o rei? Ele tinha poder para mandar matar. Muitos reis fizeram isso. Mas o que Davi fez? Sem nenhum rodeio. Lembra como Saul rodeou? Não, eu fiz isso por causa daquilo, mas tem uma razão. Eu não fiz por mal. Assim, ele deu um monte de desculpas, como Adão deu, como Eva deu no jardim. Assim, essa é a nossa tendência. Chama atenção, fala do pecado, a gente vai falar assim: mas o outro fez mais. Desde criança, não precisa ensinar isso para a criança. A criança já sabe como transferir culpa. Então é imediato assim: não fui eu, o outro fez mais. Esse é o coração de Davi no momento pior dele. No momento pior dele, quando Natan falou assim: mas o homem é você. Davi falou sem rodeios: pequei contra o Senhor, ponto final. Nenhuma desculpa, nenhuma mais foi porque mais eu não sabia mais, nada. Pequei contra o Senhor. Aí você lê Salmo 51, que você vê como que foi a oração de Davi. Então essa foi a diferença. E o que aconteceu com Salomão foi que o coração dele foi afastado. No caso de Salomão, por causa das mulheres, mas muitas coisas podem entrar e causar o mesmo efeito. Sucesso pode fazer isso, prosperidade financeira pode fazer isso, muitas coisas podem, assim, a família é presente de Deus, mas se a consideração da família for mais importante que Deus, se outras coisas foram mais importantes que Deus, nós podemos ter o coração de tal forma que não está mais ouvindo. Aí depois vem, nesse mesmo capítulo 11, você vai ler sobre como chegou o profeta para Salomão, também falou do pecado de Salomão para ele, e ele não fez como Davi, seu pai. Ao invés de falar assim: Deus, indiferente, eu sempre penso assim, qual seria a resposta certa de Salomão? Não, seria assim: Deus, me dá mais uma chance. Não, essa não seria a resposta certa. Não, eu vou tentar melhorar, quem sabe o senhor muda de ideia. Não, arrependimento não é tira consequência. Arrependimento é: eu errei, perdoa o meu pecado. Ponto final. Quem vai saber o que vai fazer na minha vida, quais são as consequências, se tem, se não tem, como que vai fazer, é Deus. Mas arrependimento não é dar desculpa, e arrependimento também não é eu mudo, mas eu quero saber se o Senhor vai tirar o meu castigo. Não. Nós queremos um avivamento para que
a nossa igreja possa crescer, para que o meu ministério possa ser restaurado, para que... Não, avivamento é encontrar com Deus, é Deus mudar a nossa vida, a gente estar certo diante de Deus, a gente se arrepender diante de Deus, indiferente do que isso vai resultar, ou na minha vida, ou até mesmo à minha volta, né? Assim, a questão primordial é essa. Então, isso é andar reto diante de Deus. Ok? Eu quero ler assim, bem rapidinho aqui, vamos ver se só alguns textos que ajudam. Sobre o número 2, guerra contra a idolatria, eu queria mostrar Juízes no chamado de Gideão, Juízes 6, só um exemplo, tem muitos exemplos de como é importante a gente entender que Deus não quer só que a gente ande reto diante de Deus e não trate com as coisas erradas. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Assim, às vezes a gente não quer consertar, a gente não quer fazer limpeza, a gente não quer jogar coisas fora na nossa vida. A gente fala assim: Deus, tá bom, eu não quero outros deuses, de hoje em diante eu vou servir o Senhor. Mas a gente não quer fazer limpeza na nossa vida, não quer fazer faxina. Então, só assim, Asa fez isso, muitos reis fizeram isso, muitos homens de Deus, mas eu queria mostrar o chamamento de Gideão. Está em Juízes 6, a gente não vai ler a história. Gideão está escondido ali, com medo dos midianitas. Deus aparece para ele, fala com ele, ele tem todo um encontro com Deus. E aí, maravilha, Deus está mandando ele para libertar o povo. Só que depois, logo depois desse encontro maravilhoso, que vai desde o versículo 6, Juízes 6, de 11 até versículo 23, está falando todo esse encontro, o anjo do Senhor e tal. Então, depois disso, Deus fala com ele: não temas. Ele fala que ele vai mandar para libertar e tal. Só que naquela noite, versículo 25, Juízes 6, 25, naquela mesma noite, o Senhor lhe diz: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o poste ídolo que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar. Então, assim, eu só queria pensar esse momento na vida de Gideão para mostrar como se você vai andar na presença de Deus, você faz uma aliança com Deus, você quer ser puro, você quer servir a Deus, mas tem que resolver problemas. No caso, assim, nem era dele, era um altar e um poste ídolo que era do pai dele, mas não era só do pai dele, era um negócio que toda a cidade. Tanto é que quando ele fez isso, Deus até deu uma colher de chá para ele. Você faz durante a noite, faz durante a noite, né? Mas mesmo assim, no outro dia, assim, quem que fez isso? Todo mundo ficou bravo. Gente, ficou bravo porque ele fez uma coisa certa. Olha a situação que o povo estava. Então, aí o próprio pai dele saiu em defesa dele. Então, se Baal está bravo porque tirou o altar dele, deixa o próprio Baal se defender. Mas assim, o que eu queria chamar a atenção é que Gideão, antes de Deus dar vitória, antes de Deus mudar a sorte, antes de Deus mudar as coisas na nossa nação, na nossa família, na nossa vida, antes de mudar, a gente tem que tratar com essas coisas erradas, né? Tinha que tirar a idolatria, aquilo que estava contaminando e desviando o povo do Senhor. Bom, sobre o número 3, confiar em Deus, nós vamos ver mais na frente. Só vou ler agora 3 versículos na sequência. Deuteronômio 10, só para reforçar esse apego ao Senhor. Fala que Ezequias se apegou ao Senhor. Então vamos ver como Deus fala sobre isso em Deuteronômio, primeiro capítulo 10. No versículo 12, ele fala assim, Deuteronômio 10, 12 diz: agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, depois que fala para guardares os mandamentos do Senhor. Mas sempre, mesmo no período da lei,
tudo vinha disso, mas no versículo 20 que usa essa palavra: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te apegarás e pelo seu nome jurarás. Então, tem gente que não gosta muito de quem é pegajoso, mas Deus gosta, tá? Deus quer que a gente seja pegajoso com Ele, né? Vamos nos apegar. Isso significa assim, em todo momento, você pergunta, você quer, seu coração está voltado, é inclinar, como um girassol se inclina para a luz do sol, assim é você se inclinar para Deus. Rapidinho, na sequência, capítulo 11, Deuteronômio 11, versículo 22. Se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-vos a Ele. E 13, Deuteronômio 13, versículo 4: andarás após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a Ele servireis e a Ele vos apegareis. Então é essa mesma palavra, e isso é a chave para a gente fazer o que é reto aos olhos do Senhor. É claro que a gente não tem uma fórmula como que Deus vai considerar que uma pessoa andou com retidão aos olhos do Senhor, mas vocês percebem que tem muito a ver com o coração. Então, que Deus guarde o nosso coração, que a gente possa realmente ter esse tipo de apego. É lógico que isso também não é uma coisa que você produz, que você gera, mas que a gente pode buscar. Deus, gera em mim esse apego por Ti. Senhor Deus, essa é a nossa oração nesta manhã. Senhor, além de tudo que nós vamos aprender na vida de Ezequias, desse período em que ele viveu, dos avivamentos que o Senhor mandou nessa época, já praticamente sem esperança de reverter o cativeiro, mas o Senhor mandou grandes avivamentos para que o povo pudesse se voltar a Ti, para que o Senhor pudesse preservar, para que o povo também pudesse ter uma chance de conhecer a Ti e de escapar desse juízo que estava por vir. Ó Deus, nós queremos aprender com a própria vida de Ezequias, nós queremos aprender a ter o mesmo coração. Senhor, isso é algo que o Senhor concede, nós não temos explicação. O que aconteceu com Ezequias? Como é que ele teve esse coração? Nós não sabemos como isso aconteceu, mas nós sabemos que o Senhor pode fazer isso na nossa vida também. Por isso, Senhor, nós pedimos, Senhor, toca nos nossos corações nesta manhã. Toque em cada um. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a ouvir atentamente. Com certeza, se nós ouvirmos a Tua voz, seja lá como for, uma forma às vezes nos parece indireta, às vezes não parece tão clara, mas se ouvirmos a Tua voz, nosso coração vai se apegar a Ti, Senhor, porque a Tua voz, como fala em Cantares, a Tua voz é conquista, é algo que apaixona o nosso coração, Senhor. Então, que a Tua voz possa ser ouvida, Senhor, que a gente possa conhecer o Senhor como o Senhor realmente é. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.